Hoje eu vou falar um pouco sobre o nervosismo durante o jogo, a pressão, a tensão, por que a gente sente muita tensão, e eu achei interessante postar um vídeo nesse tema. Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Por que a gente fica tenso no jogo? Se você é iniciante, é natural que você sinta um pouco de ansiedade, você fique um pouco tenso antes do jogo. É como em qualquer outra coisa que você for fazer na vida. Vamos supor que você vai fazer a primeira vez o vestibular na sua vida. É natural que você vai sentir um pouco de tensão, você vai ficar um pouco ansioso. Conforme o tempo vai passando no tênis de mesa, conforme você vai jogando os campeonatos, você vai se acostumando, se relaxando e essa tensão passa conforme o tempo. Então isso aí depende um pouco de experiência, né? Você precisa jogar vários torneios para que essa tensão não te atrapalhe no jogo. Sobre o nervosismo, muita gente quando recebe uma redinha, quando recebe uma casquinha, fica nervoso e acaba até se desequilibrando, não conseguindo fazer o seu jogo 100%. Uma coisa que eu queria falar aqui para você é que as pessoas só lembram das casquinhas e redinhas que levaram, mas esquecem das casquinhas e redinhas que ele também deu. Então no jogo é natural que aconteça redinha ou casquinha, isso vai acontecer, é inevitável. Só que no jogo um dá um pouco mais e um dá um pouco menos. Você precisa trabalhar esse psicológico, você precisa ter esse controle da mente total para que você consiga levar o jogo com a maior naturalidade possível. Isso acontece, faz parte do jogo, então você tem que colocar na sua cabeça que isso vai acontecer e você não pode se abalar por isso. A casquinha realmente ela é difícil, né, de pegar, né, porque ela pinga e já vai para o chão. A redinha já não, a redinha ela vai pingar na rede, depois ela vai pingar na sua mesa e depois você vai rebater a bola. Então você tem um tempo aí para pegar essa bola. A diferença é que o tempo de bola muda, né? Você está esperando numa velocidade, quando ela pega na redinha, ela perde essa velocidade. Então dá tempo para você chegar na bola e fazer a recepção. É só fazer um pouco de treinamento. Se você é novo aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui toda quinta-feira e domingo às 8 horas da noite. E a redinha e a casquinha, ela acontece mesmo, por quê? Porque o jogador, por exemplo, de alto rendimento, quando ele vai fazer uma recepção curta, por exemplo, ele tem que passar muito rente à rede, porque no alto rendimento, se você vai fazer uma recepção curta e você erra um pouquinho, uma bola acima do que você achava necessário, vira bola de chance para o adversário. Então é importante que saia bem baixinho e para isso você precisa treinar bastante e vai passar perto da rede. Uma hora ou outra vai enroscar na rede. No caso das casquinhas é a mesma coisa. Nós temos a linha lateral e a linha de fundo branca. Os jogadores profissionais, eles miram nessa linha para tentar te deslocar ou para dificultar uma jogada sua, porque as bolas longas que caem no fundo da mesa aqui, fica mais difícil de você golpear a bola. Então o jogador, ele procura os cantos da mesa, o fundo da mesa e uma hora ou outra vai pegar. E se pegar é mérito do adversário, ele tá mirando lá, acertou, parabéns. Então se você ficar preocupado com isso, você não consegue jogar. É difícil pegar? É difícil pegar, principalmente a casquinha, mas faz parte do jogo. Você tem que pensar dessa maneira, porque senão você não consegue jogar. Cada casquinha, cada redinha que o adversário der em você, você perdeu o controle e você não consegue jogar. O tênis de mesa também é necessário você ter o controle total da sua mente. Você está sempre focado no que você deve fazer. Ou seja, você tem uma estratégia de jogo, você vai aplicar ela, às vezes não dá certo, você tem que mudar durante o jogo, mas você tem que estar focado nisso e não se desfocar porque o adversário te deu uma casquinha ou uma redinha. Se você está gostando do conteúdo do canal, clica aqui em valeu e apoie o canal. Se não estiver aparecendo para você, arrasta para o lado, vai aparecer um coraçãozinho para você e lá você vai poder deixar o seu comentário e o seu comentário vai ficar em destaque. E eu vou dar prioridade nas respostas para quem está apoiando o canal. Quem puder ajudar a fortalecer o canal, eu agradeço. Agora vamos falar um pouquinho sobre a pressão psicológica. Você sente pressão em ganhar o jogo, isso é muito comum e é uma coisa assim que é difícil, mas a pressão ela vem às vezes externa. Muitas vezes é do jogador mesmo, inclusive eu tive alguns jogadores que falavam que sentiam muita pressão, que tinham que ganhar. Uma vez até perguntei para o aluno, por um acaso você é campeão? Por um acaso você está defendendo algum título? Se você não está defendendo nenhum título, você não tem nenhuma pressão. Quem tem a pressão é o jogador que está defendendo o título. E muitas vezes o jogador nunca ganhou nenhum título e sente pressão. Não tem que sentir pressão nenhuma, você tem que ir para cima do jogador, tentar ganhar dele. E o jogador que está defendendo o título,
ele sim pode ter um pouquinho de pressão. Mas no tênis de mesa eu sempre penso assim, eu esqueço do que eu ganhei, cada jogo é um jogo e acabou. Para mim não tem essa de eu ganhei, muita gente está vendo, muita gente está olhando e aí eu vou ter que defender o meu título aqui esse ano também. Eu não penso nisso porque isso pode me atrapalhar. Então eu espero que você também consiga levar por esse lado, né? Não ficar pensando muito em ganhar e ter que ganhar. Essa é a parte psicológica que vem do atleta mesmo. Mas muitas vezes a pressão vem dos pais e também vem dos técnicos. Agora deixa eu fazer um pedido de amigo para você. Para que eu possa dar continuidade nesse trabalho que está sendo feito aqui no YouTube, é necessário que você compartilhe os vídeos com seus amigos. Assim muita gente pode aprender, muita gente pode se inscrever aqui no canal também e só assim eu vou poder dar continuidade fazendo esses conteúdos aqui para vocês, tá bom? Valeu! Alguns pais, por investirem no seu filho, acham que ele deve ganhar. Tá, todo pai quer que seu filho ganhe, mas você não pode esquecer que o outro jogador também, o outro adversário, ele também treina tanto quanto você. E o pai do outro adversário também provavelmente está investindo no filho dele e também todo mundo quer ganhar. Eu recomendo aqui, se algum pai estiver vendo aqui, que não faça esse tipo de pressão no seu filho, porque isso só vai prejudicar ele, só vai prejudicar a performance dele, né? Cada um faz a sua parte. Obviamente, o jogador ele tem que ser muito grato pelos pais que incentivam, que investem nos filhos, né? Porque além de investir financeiramente, os pais levam os filhos, trazem os filhos, obviamente, isso é necessário que o jogador ele tenha uma gratidão. É importante também que o pai saiba que quanto mais ele pressiona o filho, menos a performance dele vai melhorar no jogo. No caso dos técnicos, por exemplo, eu até compreendo porque alguns técnicos têm pressão, às vezes porque tem que ganhar o título, porque quanto mais título melhor para o técnico, obviamente, e é bom também para o jogador, mas é bom para o técnico também. Eu sou totalmente contra a cobrar resultados dos alunos, porque obviamente igual aos pais, quanto mais o técnico coloca pressão no jogador, menos ele vai performar no jogo. O que eu cobro no meu jogador é dedicação, ele tentar fazer tudo o que ele aprendeu durante os dias de treinamento. O jogador meu, eu nunca cobro nenhum resultado dele. Se ele não tiver um bom resultado, o problema é meu também. Então o trabalho tem que ser em conjunto, o técnico observa o jogo do jogador, vê a parte forte dele, a parte boa, a parte ruim dele e vai montando um treino específico para ele, para que ele consiga aplicar isso no jogo. Inclusive, se você quer saber como eu dou aula para os jogadores de alto rendimento, eu tenho um curso aqui, vou deixar ele na descrição aqui, se você se interessar, você pode dar uma olhada na página de divulgação, tá bom? Então mesmo no treinamento diário, eu coloco jogos para quê? Para que eu possa verificar se o jogador está conseguindo aplicar as técnicas que ele está treinando diariamente. Se ele não está conseguindo, o que eu faço? Eu duplico, triplico o treinamento para que ele consiga fazer isso automaticamente, sem nenhum erro técnico, e ele consiga fazer isso sem pensar. Mas cobrar o jogador de resultados, eu não faço isso, porque eu já tive muita experiência negativa, então eu não faço isso. O que eu cobro do meu jogador é simplesmente dedicação, dar o máximo possível de si, e se o resultado não aparecer, volta para casa, treina, conversa com o técnico e vai ajustando essas partes que foram falhas e melhorando mais a parte que ele é bom também, porque algumas vezes você usa a sua tática de jogo, só que o adversário era mais forte ainda, então você tem que melhorar também essa parte técnica que você gosta, mas também você tem que lembrar que quando você perdeu, você aprende lá também, e essas falhas você tem que trazer para o técnico para que ele possa ajustar os treinamentos no dia a dia. Sobre a pressão, eu falei que a pressão pode vir do próprio atleta, pode vir dos pais, pode vir do técnico. O trabalho tem que ser em conjunto, bem harmonioso, e assim com certeza você vai ter sucesso nos seus jogos. Ok? Espero que você tenha gostado do conteúdo e a gente se vê na próxima aula. Um abraço!